noite, guerreiros. Hoje a nossa live de devocional é em Mateus 7, a partir do capítulo 1 em diante. Para dar início, eu vou estar orando. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo se posicione. Que não seja mais eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Que Teu Espírito Santo, a Tua glória venha descer sobre nós. Vem com a Tua nuvem de glória, vem com a revelação da Sua palavra. Fala a cada coração que vai se fazer presente, que vai assistir posteriormente, Pai. Em nome de Jesus, vem com a Tua nuvem de glória, vem com o Teu avivamento. Revela a Tua palavra, visita cada lar, cada família. Erga o Teu escudo de proteção, Pai. Que a Sua nuvem de glória pare sobre cada lar, cada família, cada um sinta a Sua presença. Que Teu Espírito Santo venha convencer cada um de toda a verdade da palavra. Que elas venham se alimentar do pão vivo que desceu do céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Porque eu não sou nem digna, Senhor, de desatar Suas sandálias, como diz João. Nós não somos dignos, Pai. Tudo é graça, tudo é favor imerecido, Pai. Flua, Espírito Santo, fica à vontade. Eu já agora fico como telespectadora daquilo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mateus 7, né? Hoje o nosso devocional. E o título é Uma Mentalidade que Deus Procura. A princípio, aqui em Mateus 7, Jesus ele fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros igualmente, medirão a vós. O que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando é que Cristo, ele deseja que nós olhemos para dentro de nós, pois precisamos ser transformados de glória em glória. Nós precisamos ter a nossa mente transformada, nós precisamos pedir que o Espírito Santo transforme. Não temos nenhum direito de reparar o cisco no olho do nosso próximo. Ou seja, não devemos apontar os pecados e defeitos dos outros. Não é isso que Jesus deseja, porque essa é uma característica da natureza adâmica. Nós precisamos decidir se nós vamos caminhar ali com Cristo ou se nós vamos caminhar segurando de mãos dadas com a velha natureza, o antigo Adão, né? O antigo Adão, o velho homem, a velha natureza. Na verdade, Cristo ele nos orienta a olhar para nós mesmos. Tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Isso significa que todos os dias teremos que dizer não para a carne, para que ela se incline para o espiritual. Geralmente o pecado baterá à nossa porta e precisamos recusar a velha natureza. Porque Cristo, ele veio para isso, para trazer o reino espiritual, para que nós venhamos ser o imitador dele, para que nós venhamos imitar suas características. É importante entender que não temos autoridade nenhuma para apontar o dedo e dizer, olha o que aquela pessoa está fazendo, ou veja o pecado que aquela pessoa está cometendo. Cristo nos ensina e nos manda a olhar o próximo com compaixão e amor, com misericórdia. Devemos olhar e orar e não julgar. Porque o nosso Pai Celestial, ele nos olha com amor e misericórdia. E a palavra de Deus nos diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele sempre nos dá uma oportunidade, uma chance todos os dias de melhorar, de nos arrepender. E ele olha com esse olhar e ele quer que nós tenhamos esse mesmo comportamento, essa mesma característica do espiritual, que nós tenhamos compaixão do próximo. Porque eu já vi relatos de pessoas que apontaram o pecado de outras pessoas e futuramente estava vivendo aquilo que um dia ela apontou. Por quê? Aí você deve se perguntar por quê? Porque ela não decidiu e não quis ter um caráter transformado. Você já pode observar que quando a pessoa ela não quer ter um caráter transformado, quando ela reconhece a Jesus Cristo, mas permanece nas velhas práticas, ela aponta o dedo, ela julga. Então é porque essa pessoa ela não teve o caráter transformado. E ela abriu uma brecha, abriu uma legalidade. Então, quando nós apontamos, quando nós julgamos, quando nós apontamos o erro da outra pessoa, nós estamos abrindo uma legalidade, uma brecha para o mal atuar naquela determinada área. E não é isso que Cristo ele deseja de nós. Ele deseja que nós tenhamos a mentalidade dele, uma mentalidade transformada.
olhar para dentro de nós e pedir: Espírito Santo, me transforma, lava as minhas vestes espirituais, me purifica, para que o inimigo de nossas almas, ele não venha ter autoridade nem legalidade para atuar em alguma área da nossa vida e trazer destruição. Somente o nosso Pai Celestial tem autoridade para nos julgar, pois ele é o justo juiz. Somente Deus Pai pode nos julgar, porque ele é o justo juiz. E Jesus é o nosso advogado. Portanto, Cristo nos ensina a olhar para nós mesmos e clamar ao Espírito Santo para nos transformar. Precisamos de um coração humilde, como o de Cristo, sem julgamento, e devemos buscar um coração misericordioso. Essa transformação exige renúncia, pois não somos Deus, somos filhos. E quando o Pai olha para nós, ele vê Cristo. Por isso, precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo nessa caminhada até a vinda de Jesus, para que ele nos lapide e molde nosso caráter. Isso será um processo contínuo até a vinda de Jesus. Mas precisamos, nos permitir ser transformados. Então, a partir do momento que nós decidimos abandonar a velha natureza para seguir a Cristo, nós temos que dar total liberdade para o Espírito Santo forjar o nosso caráter. Tem que falar: Espírito Santo, eu tô tendo esse comportamento, eu tô tendo essa característica, me ajude a ser transformado, me ajude a ser liberto. É isso que o Espírito Santo quer, porque ele é educado. Mas a partir do momento que você se permite falar assim: não, eu não quero ter essa característica, eu quero ser imitador de Cristo, eu quero ser humilde, eu quero ser misericordioso, eu quero ser aquele que intercede para que aquela pessoa venha melhorar, porque é uma alma, né? Então, primeiro em nós, depois através de nós. Cristo também nos adverte a não dar o que é sagrado aos cães, nem lançar pérolas aos porcos. Ele nos mostra que não devemos perder tempo com pessoas que não estão abertas a receber as palavras que edificam. Precisamos ter discernimento para entender o momento certo de compartilhar aquilo que o Espírito Santo está nos falando. E é isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 7, verso 6. Como cristão, ou seja, pequenos cristos, precisamos representar a divindade de Cristo. E é isso, foi para isso que Cristo veio. Ele quer que sejamos seus imitadores. Ele quer que nós tenhamos ali a mente transformada e que nós não conformemos com este mundo. Devemos amar antes de julgar. Ter misericórdia e compaixão. Cristo nos ensina a ter um coração repleto de amor de Deus. Assim, não seremos acusadores, mesquinhos, invejosos, críticos e difamadores. Nossa marca deve ser o amor, irrestrito e altruísta, especialmente por nossos irmãos em Cristo. Então, Jesus ele veio ensinar essa característica de amar o próximo como a nós mesmos. Porque o nosso Pai Celestial ele nos amou tanto que ele mandou o Filho dele por amor a nós. Então, o nosso Pai Celestial deseja que nós tenhamos esse coração de amar ao próximo, de servir ao próximo, de ajudar o próximo a se reerguer, não ajudar aquela pessoa a cair, atolar mais o nariz ali, naquela situação. Não. Ele quer que nós ajudemos as pessoas ali que falharam, que pecaram, a se reerguer. Paulo, ele vai dizer para nós ajudarmos. Não ajudar a pessoa a cada vez mais cair ali no pecado, não. A gente tem que ter um coração como o de Cristo. Foi para isso que Cristo nos chamou, para ter esse coração. Porque quando nós demonstramos o amor, o mal bate em retirada, aquela pessoa sai ali da cegueira espiritual e você consegue ajudar com um conselho espiritual. E é isso, nós temos que ser instrumentos de Deus. Portanto, que nossas palavras nos grupos de conversa sejam edificantes, liberadas com a permissão do Espírito Santo. Devemos evitar lançar pérolas quando a pessoa ainda não está pronta para receber. Por isso, pode confrontá-la de maneira indevida e até escandalizar o nome de Deus. Tudo o que fizemos deve ser guiado com discernimento espiritual. E dando seguimento, agora nós estamos a partir do verso 7, capítulo 7, verso 7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. O que Cristo ele está nos ensinando é que quando pedimos, será concedido, mas devemos em primeiro lugar buscar a face dele. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com ele, que buscamos a ele acima de todas as coisas, para que ele venha nos governar e para que ele venha revelar os sonhos dele para nós. Ou seja, desenvolver um relacionamento com ele. Assim, nos aproximamos dele e do que ele tem para nós.
Quando pedimos o que está no coração de Deus, a porta ela se abre, pois passamos a entender o propósito de Deus para nós. Ele começa a colocar os sonhos dele em nosso coração. Ou seja, tudo está feito quando nos aproximamos dele. Nos alinhamos ao seu propósito e, consequentemente, isso se manifesta em minha vida. Pega essa chave, vou repetir de novo, olha que interessante. Tudo já está feito quando nos aproximamos dele, quando nós dedicamos a nossa vida a ele, quando nós entregamos o primeiro pedaço de bolo, quando nós nos relacionamos com ele. Então, nos alinhamos ao seu propósito, à vontade que ele tem para nós e, consequentemente, vai se manifestar em minha vida. Ou seja, do espiritual vai se manifestar no material, porque o material é feito a partir do espiritual, para você ver como nós somos seres espirituais. Cristo também ele vai nos ensinar a ter fé, sem duvidar. Quando temos fé, estamos trazendo à existência no natural o que já foi gerado no espiritual, pois o natural procede do espiritual. Portanto, ao pedir com fé, recebemos, pois o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta, porque não duvidou, porque creu nos propósitos, nas promessas de Deus, porque nós fomos alinhados à vontade de Deus a partir do momento que nós desejamos nos relacionar com Ele. Jesus trouxe o exemplo de um pai terreno. Mesmo sendo mal, sabe dar bons presentes aos filhos, quanto mais ao nosso Pai Celestial, que é perfeito, dará coisas boas aos que lhe pedirem com fé. E quando nos aproximamos dele, ele começa a revelar os seus sonhos para nós e concede além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, como está escrito lá em Coríntios, né? Que aquilo que Deus tem para nós não subiu na nossa mente, no nosso coração, não subiu. E são essas promessas, essas bênçãos que Deus tem reservado para nós, tanto promessas espirituais quanto materiais, porque decidimos colocá-lo em primeiro lugar. Então, a outra chave que nós podemos aprender é colocá-lo em primeiro lugar, para ele revelar, né, o propósito que ele tem para nós. Cristo também nos ensina a amar ao próximo com um amor sem egoísmo, porque está aqui no capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo quanto quereis que possais, vos façam, assim fazei-os também a elas. Ou seja, nós temos que fazer o bem ao próximo. Esse amor deve ser a base de nossas ações. Devemos desejar ao outro tudo aquilo que também queremos para nós. Então, o bem que eu desejo para o próximo volta para mim. Tudo que eu planto, eu colho. Então, se eu derramo amor, eu vou receber amor. Mas se eu derramo ódio, eu vou colher ódio. Por quê? Porque a partir do momento que eu derramo ali ódio, pratico aqui os frutos da carne, quem vai atuar na minha vida é a antiga natureza, a antiga serpente. Devemos desejar ao outro aquilo que também queremos para nós. É preciso chegar ao ponto máximo da fé e do amor a Deus, retribuindo com o bem até mesmo aqueles que nos ferem. É essa característica que Cristo quer. Ele quer que nós espalhemos amor, inclusive aquelas pessoas que nos feriram. Porque aí ela vai ser impactada pelo amor de Deus. Ela vai ser encorajada a melhorar, a sair da vida que ela está vivendo. Afinal, foi assim que Deus respondeu à rebelião da humanidade, oferecendo seu Filho como sacrifício perfeito para a nossa salvação e pela graça. Percebe que nós, mesmo sendo falhos, pecadores, Deus ele nos amou tanto que mandou o Filho dele por amor a nós, e nós não merecemos. Mas ele nos amou. Então ele não espera nada mais, nada além do que esse comportamento e essa atitude. Ele quer que nós sejamos os seus imitadores, que nós amemos ao próximo como ele nos amou. Ele quer que nós derramemos esse amor, que espalhemos este amor. Ele quer que nós tenhamos um coração puro de uma criança, mas que tenhamos uma maturidade de um filho maduro. Porque o nosso Pai Celestial, ele também quer que nós sejamos filhos maduros, mas que tenhamos um coração puro como o de uma criança, humilde. E Cristo, ele era assim. Cristo, ele tinha o coração de uma criança, mas ele era maduro, como filho. Ele era obediente ao Pai Celestial. E nós temos que ser filhos obedientes. Espalhar o amor de Cristo, espalhar este amor, porque isso vai atrair bênçãos para nós. Jesus chamou o caminho para o céu de porta estreita, que
está se referindo ao verso 13 do capítulo 7. Entrai pela porta estreita, pois longa é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por este caminho. Jesus está ensinando o seguinte, que Jesus chamou o caminho para o céu de porta estreita, ou seja, o caminho que leva à salvação é estreito, o caminho apertado. Não porque Deus diminuiu a sua graça ou deixou de querer salvar, mas porque, embora estejamos vivendo a era da graça e todos sejam bem-vindos ao reino, aqueles que reconhecem Jesus é bem-vindo, mas tem que abandonar a velha prática. Embora estejamos vivendo a era da graça e todos sejam bem-vindos, poucos permanecem nesse caminho. Então nós temos que todos os dias negar nossa carne, pegar nossa cruz e seguir a Ele. Muitos não suportam negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. É uma renúncia da velha natureza. Todos os dias a gente vai ter que renunciar à velha natureza. Todos os dias. A natureza adâmica. E uma resistência contra os apelos de uma sociedade cada vez mais hedonista e materialista. Quando Cristo diz para entrarmos pela porta estreita, é porque larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Você percebe como que o inimigo foi estrategista? Ele já colocou as facilidades ali para ir para a porta larga, mas lembrando que para herdarmos a salvação é de graça. Tudo que Deus nos proporciona é de graça, mas tudo que o inimigo tudo que o inimigo proporciona é caro, custa um preço alto. Senti de falar isso para vocês. Dando seguimento, é porque a porta larga é espaçoso o caminho, né? E o inimigo, ele lança dardos e tentações, seduções, para que pensemos que os prazeres da carne trazem alegria. Mas é uma alegria passageira. Cristo nos ensina a fugir dessa armadilha. Cristo, ele deseja que nós fugimos, né? Mas o inimigo de nossas almas, ele vai lançar dardos. Não, vai pela porta larga. Você vai usufruir de uma alegria, de um prazer. Mas lembrando que é um prazer passageiro. É uma alegria passageira, porque o único que pode preencher o nosso interior é o Espírito Santo. Só Ele. Festas desregrada, bebidas alcoólicas, drogas, sexo ilícito, tudo isso são isca lançada para enganar e sugar nossa energia espiritual. Porque o inimigo de nossa alma, ele suga a nossa energia espiritual quando nós fazemos a vontade dele. Por exemplo, lá em Gênesis, olha o que Deus vai dizer. Disse Deus à serpente que ela comeria do pó da terra. E nós fomos feitos do quê? Do pó da terra. Observe. E nós somos feitos do pó da terra. Coincidência, né? Quando damos ouvidos aos dardos inflamados do maligno e abrimos as 5 portas da nossa alma, os nossos 5 sentidos, que são visão, olfato, paladar, audição e tato, damos ao inimigo legalidade para nos influenciar, manipular e sugar a nossa energia. Porque o inimigo de nossas almas, a antiga serpente, ela não consegue mais se alimentar da energia de Deus. Ele perdeu esse direito. Porque ele tentou roubar o trono de Deus. E agora ele está tentando roubar ali a eternidade nossa. E nós temos que vigiar, nós temos que estar em vigilância. Nós temos que tomar cuidado com os pratos que ele vem nos oferecer. Porque ele se alimenta do pó da terra e nós somos o pó da terra. Ele se alimenta da nossa energia, da nossa fraqueza, da nossa inconstância. Então, nós temos que pedir discernimento para o Espírito Santo, para ter a mente renovada, para ter uma mentalidade guiada por Deus, uma mentalidade como Deus deseja. Esse caminho largo leva à morte espiritual, ou seja, a segunda morte. E é isso que o inimigo da nossa alma quer. Ele quer aprisionar a gente ali no pecado para que nós tenhamos a segunda morte espiritual. Mas, ao escolher a porta estreita e obedecer à direção de Deus para não nos alimentar, os sentidos de forma incorreta, que são os 5 sentidos que eu acabei de citar, encontramos proteção espiritual. Ele nos livra da morte eterna. Então, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, aos princípios bíblicos, quando nós adquirimos essa sabedoria para ter discernimento, quando o inimigo tenta lançar pratos que não é ele, não é Deus que trouxe,
Então nós temos essa proteção divina. Então quando Deus fala para nós fugirmos da aparência do mal, para não pecarmos, é para nossa proteção. Portanto, é essencial praticar diariamente o relacionamento com Deus. O caminho largo leva à perdição, porque o inimigo deseja arrastar o máximo de pessoa para o inferno. É isso que ele quer. Mas Cristo nos chama: filho, imita-me. Caminha pela porta estreita. Afasta-te do mal. Foge até da aparência do mal. Assim, encontramos a verdadeira alegria, a alegria de ter Cristo preenchendo nosso ser. Porque o inimigo de nossas almas, ele vai colocar uma ilusão na nossa mente de uma alegria passageira. Mas Deus Pai, Ele nos amou tanto que Ele trouxe uma alegria eterna. Que é o quê? É o Espírito Santo preenchendo o nosso ser, nos ajudando, nos guiando e nos direcionando para ter a mentalidade de Cristo, até a vinda de Cristo. A alegria que o mundo oferece é momentânea, é passageira. Cristo quer nos conceder uma alegria eterna. Quando reconhecemos a Cristo, o vazio que há em nós é preenchido pelo Espírito Santo. Só Ele pode preencher esse espaço. E mais ninguém. Nada. Não há distrações ou vícios que prometem uma falsa alegria. Ouça a voz do Espírito Santo. Caminhe pela porta estreita. Ande com Cristo. Deseje ter a mente de Cristo. Caminhe de mãos dadas com a nova natureza. Caminhe de mãos dadas com o Espírito Santo. Não com a velha, que é o velho Adão. E ao reconhecer a Cristo, faça isso de verdade. Decida abandonar hábitos que te afastam da presença de Deus. Permita que o Espírito Santo caminhe com você e transforme sua vida de glória em glória até que Ele venha nos buscar. Porque Ele já está vindo nos buscar. Agora, nós estamos no verso 15 do capítulo 7 de Mateus. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Então, Cristo, Ele também nos ensina a ter discernimento. Ou seja, Ele não nos deixou enganado. Ele quer que nós pedimos essa sabedoria, esse discernimento para nós não sermos enganados. Ainda mais agora que Ele está voltando, aí é isso que Ele deseja de nós. Essa também é uma característica que Ele quer que nós tenhamos. A palavra de Deus nos diz o quê? Que nós temos que ser mansos como uma pomba e prudentes como uma serpente. Nós temos que ter discernimento. Por isso é importante de nós lermos a palavra de Deus, porque aí nós não vamos ser enganados. Cristo, Ele está nos ensinando que nos últimos dias, muitos chegarão até Ele, né? Nos últimos dias. Senhor, pregamos, profetizamos, expulsamos demônios, realizamos milagres em Teu nome. Mas naquele dia, Ele dirá: apartai-vos de mim. Vós que praticai o mal, nunca vos conheci. Ou seja, para herdarmos a salvação, precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele, que nos transforme de glória em glória. Ou seja, para herdarmos a salvação, não é sobre aquilo que nós fizemos aqui na terra, porque o que fizemos para a obra dele, nós receberemos galardões, é bem diferente. Mas para herdarmos a salvação, nós temos que ter o caráter transformado, a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que pedir para o Espírito Santo a mentalidade de Cristo, para que nós venhamos ter os comportamentos dele, não um comportamento em que visamos apenas dons espirituais e cargos. Não é isso que Cristo veio trazer. Cristo, ele quer que nós tenhamos relacionamento com ele, que nós tenhamos o perfume dele, o cheiro dele, para que aonde a gente chegar, a glória dele chegue e os demônios batem em retirada. Ele quer que nós sejamos aqueles que caminhamos com a glória, com o poder, com a unção que despedaça o jugo. Cristo está nos mostrando que ele não está à procura de dons ou talentos. Não é isso que Deus procura. Não é somente isso. Ele procura filhos, pessoas que realmente abandonaram a velha natureza e desejam viver a partir da sua divindade e caráter. Assim como ele caminhou aqui na terra, ele caminhou a partir da mentalidade de Cristo. Ele não se preocupava ali com os lucros, como os fariseus que se preocupavam com a aparência. Ele se preocupava em mostrar aquilo que ele estava vivendo, que é ter uma mentalidade transformada, que é viver a partir da mentalidade do Espírito. Ele procura pessoas que abandonaram a velha natureza e que desejam viver a partir da sua divindade. Ele não busca corações motivados por posições ou status. Não é isso que ele procura. Como se cargo fosse promoções. Também não quer corações
voltados apenas para milagres ou manifestações espirituais. Cristo deseja que tenhamos a sua mentalidade, para que possamos ter o seu perfume. E naquele grande dia, ele olhe para nós e diga: uau, como você se parece comigo? Entre para o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. É isso que ele vai dizer. Porque ele procura corações humildes. Ele procura caráter. Ele quer que nós busquemos a ele de verdade. Que busquemos essa transformação. Que nos pareçamos com ele. E se você tiver um coração humilde, ele vai depositar dons em você. Mas primeiro ele quer que você deseje se parecer com ele. Que você tenha o caráter dele, a mente dele. Os dons, os milagres, são apenas consequências do relacionamento com ele. Não o objetivo principal. Nosso coração deve estar nele, não nos frutos. Cristo deseja que caminhemos com ele, como ele caminhou, com a alma inclinada para o espiritual, segurando firme na mão dele, e não no velho Adão. Não é isso. Ele não quer que nós estejamos com um pé no mundo e um pé ali na presença dele, não. Ele quer que olhemos para ele e que pareçamos com ele. Ele quer que olhemos para ele e nos pareçamos com ele. Ele não quer que nós pareçamos com a antiga serpente. Ele não quer que nós fiquemos presos a essa natureza que visa status, cargos, que visa somente os sinais, as maravilhas e os milagres. Não, isso é consequência do relacionamento nosso com ele. Cristo também nos alerta sobre os falsos profetas, que se aproximam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ele deseja que tenhamos discernimento espiritual, ainda mais nesses últimos dias, que ele está voltando, para que não sejamos enganados. É por isso que ele quer um relacionamento íntimo conosco, para que nos revele o espírito das coisas e que nos afaste do engano. Muitos naquele dia terão que prestar conta por pregar um evangelho da hipergraça, e não o evangelho de arrependimento e da transformação genuína, aquele que nos dá um DNA alinhado à imagem e semelhança de Deus. Então, aqueles que pregam um evangelho da hipergraça, que não pregam o arrependimento, vai dar conta dessas almas. Então, nós que estamos sendo despertados, nós temos que pedir esse discernimento, para nós não sermos enganados. É isso que Cristo está nos ensinando. Essa era a característica de Cristo. Cristo, ele tinha discernimento quando ele estava na terra. Ele tinha discernimento e não era enganado. Quando os fariseus vinham para perto dele, ele já tinha discernimento, já sabia que eles estavam sendo manipulados pela antiga serpente, porque eles visavam somente o lucro, a aparência. Cristo nos garante que toda árvore que não dá bom fruto será cortada. No último dia será evidente quem carrega apenas a aparência. Essas pessoas visaram apenas sinais e prodígios, sem buscar transformação de caráter. Mas Jesus nos disse: pelos frutos se conhece a árvore. A árvore boa não pode dar bons frutos. Nem a má, a árvore boa não pode dar maus frutos. Nem a má, bons frutos. Por isso devemos clamar por discernimento dos espíritos. Porque o engano é real. E temos que ser o fruto genuíno de Cristo, que quis ter a vida transformada de acordo com a sua mente e DNA. Então, quando nós desejamos ter a mente de Cristo, nós estamos sendo o fruto que ele derramou ali na cruz, para que nós fôssemos remidos e lavados. Então, nós somos o fruto de Cristo. Então, se nós desejarmos ter esse DNA transformado, nós estamos dando frutos para ele, para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Dando seguimento, agora nós estamos quase encerrando. Nós estamos em Mateus 7, verso 24, quando ele fala o seguinte: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Cristo enfatiza que todo aquele que ouve e pratica suas palavras, que o reconhece de coração, renuncia à vida velha e decide caminhar com ele, é comparado a um homem sábio. Este constrói a sua casa sobre a rocha, que é o próprio Cristo. Mesmo que venha tempestades, tribulações, essa casa permanece firme, pois está alicerçada na rocha que é Cristo. Cristo deseja que firmemos a nossa alma nele, ou seja, que a nossa alma se incline ao espiritual, porque quando as circunstâncias vierem, a unção
que despedaça o jugo nos sustentará. Nada nos abalará, pois nossos olhos estarão fixos em Jesus e nosso coração firmado nele. Então, por isso que ele fala que aquele que ouve as suas palavras pratica sabedoria, é comparado a um homem sábio. Então, quando nós firmamos a nossa casa, que é a nossa casa espiritual, na rocha, que é Cristo, o mal ele não vai ter poder sobre nós. Ele vai nos proteger, vai trazer a proteção, porque a nossa alma está inclinada ao espiritual. Porque a palavra de Deus nos diz que no mundo teremos aflição, para termos bom ânimo. Mas para ter esse bom ânimo, a nossa casa espiritual tem que estar firmada na rocha. Nós temos que ter um relacionamento diário com Ele, nos permitir ser transformado de glória em glória. Diferente disso, o insensato é aquele que ouve, mas não pratica, e caminha de mãos dadas com o velho Adão. Sua casa está sobre a areia, e quando vêm as enchentes e vendavais, ela desaba. As brechas dão legalidade ao inimigo, e esse lança ataques destrutivos, levando a alma ao abismo. É isso que o inimigo deseja. Que as pessoas fiquem com um pé no mundo e outro na igreja, pois sem a verdadeira transformação, qualquer coisa as abala. Por isso que Cristo fala para firmarmos a nossa casa espiritual na rocha que é Ele. Porque quando nós não firmamos, quando nós aceitamos Ele, a Cristo superficialmente e não desejamos ser uma vida transformada, ainda há a porta aberta, ainda há legalidade para o inimigo atuar, te deixar aflito, te deixar abatido, te deixar angustiado. Mas quando nós reconhecemos a Cristo de verdade, o Espírito Santo vem fechando as portas, vem te curando, vem te lavando, vem firmando você na rocha, e aí você se torna um verdadeiro soldado de Cristo. Cristo nos convida a termos um caráter transformado, a termos a mente dele. Ele quer que caminhemos com ele nessa terra, com a identidade firmada em seu nome. Quer nos fortalecer nas aflições, nos tornar soldados fortes e revestidos de poder. Sabe o que significa? Que ele vai permitir algumas situações na nossa vida, a circunstância, para forjar o nosso caráter, para nos lapidar, para que ele venha derramar mais unção, mais poder. Porque quem caminha com Cristo tem que ser soldado forte. Porque aquele que caminha com o maligno, percebe que não é um soldado forte? Porque a qualquer coisinha se entrega às aflições, às angústias, à murmuração. Mas quem se entrega ali aos cuidados de Cristo e se permite ser forjado, lapidado, transformado, ele vai fortalecendo o nosso emocional. Ele vai nos forjando e nós vamos nos tornando soldados fortes, guerreiros, para fazer aquilo que ele nos chamou. E ele vai derramando unção e vai derramando poder. Ele deseja andar conosco de mãos dadas. Olha que lindo. Cristo deseja andar conosco de mãos dadas, em relacionamento diário e constante e real. Ou seja, o Espírito Santo deseja ser o nosso amigo. Então, que hoje fica aí esse aprendizado para nós. Cristo ele deseja que pratiquemos as suas características, que sejamos os seus imitadores. Como o título da nossa ministração nos disse, Deixa eu ver aqui. Uma mentalidade que Deus procura. Deus procura essa mentalidade. Uma mentalidade firmada na rocha, que procura pela transformação. Porque quando nós somos transformados, ele vai fortalecendo nosso caráter. Ele vai nos tornando resistente. E vai derramando mais unção, mais poder. Vai mostrando ali os propósitos que ele tem para as nossas vidas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por cada um que entrou. Tô vendo aqui que não tem nenhuma pergunta, Então, eu vou estar orando por vocês. Querido Deus e Pai, eu venho aqui diante de Ti, Pai. Orar pelos Teus filhos, Senhor, que se fez presente, os que vão se fazer presente posteriormente, Pai. Derrama da Tua glória, derrama da Tua graça sobre a vida dos Teus filhos. Fortalece os Teus filhos na Sua presença, Pai. Que eles venham, Papai querido, firmar a casa na rocha, que é Cristo, e se permitir ser transformado até que Cristo venha. Ativa os Teus filhos, Pai, derrama unção que despedaça o jugo sobre os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, cobre eles com Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, que eles tenham uma excelente noite. Derrama o despojo, Pai, sobre a vida deles, Pai, que se fez presente, dos que vão assistir posteriormente, Pai. Que eles sejam recompensados e que Teu Espírito Santo convençam eles de toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Não esqueça, santidade e arrependimento. Crer no sacrifício do madeiro. Que Jesus te abençoe poderosamente e sua família. Um abraço.